A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Todo pai, ele tem um carinho muito especial para com o seu filho, né? E se tratando do nosso Pai Celestial, não é diferente. Ele tem um cuidado muito especial com a sua igreja, com a noiva do Cordeiro. E todos nós, queridos, que estamos aqui nesta noite, nós estamos, como já foi dito aqui, em uma jornada, em uma caminhada, né, a Jerusalém Celestial. Como eu sempre falo, sempre eu vou falar, porque pastor, ele tem que ter um cuidado muito grande com o rebanho. Porque, queridos, os pastores, eles vão apresentar a noiva do Cordeiro diante dele, naquele grande e maravilhoso dia. Então o pastor, ele é responsável por ensinar à igreja o caminho que devemos andarmos enquanto estivermos aqui nessa terra, nessa jornada. Agora, obedecer é com cada um de nós. Nós sabemos que a missão do pastor é conduzir o rebanho para os campos verdes, né? As águas tranquilas. Agora, cabe a cada um de nós, irmãos, caminhar nessa terra segundo o nosso coração. E nesta noite eu quero trazer uma palavra de conscientização aos nossos corações, irmãos, para a nossa edificação espiritual. Tudo nos mostra que o tempo está no fim. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Não falta mais nada para se cumprir, segundo a palavra de Deus nos relata. Foi lido aqui Mateus capítulo 24, versículo 11 ao versículo 1 ao versículo 14. E nós vemos Jesus falando acerca dos sinais que estaria acontecendo quando a sua vida estivesse próxima para arrebatar ou buscar a sua igreja. E nós vemos tudo isso acontecendo. Sinais e mais sinais estão gritando: Jesus está voltando. Nós que temos a mente de Cristo, nós temos que entender isso. É fogo destruindo um lugar, é chuva destruindo outro lugar, é frio em outro lugar, destruindo pessoas, violência, guerra, terremoto, maremoto, pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, esposo contra esposa, pai matando filho, filho matando pai. Está uma miséria. E nós vemos, né, as leis que eles estão aí aprovando, leis demoníacas, irmãos, onde estão aprovando que droga para o uso pessoal está sendo liberada. Aonde nós chegamos? Mas tudo isso para cumprir a bendita e gloriosa palavra de Deus. E nós temos o refúgio, irmãos. Nós temos o refúgio, que é a palavra do nosso amado e poderoso Deus. O evangelista irmão Alex, ele foi feliz em dizer que nós temos um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Ele citou a passagem aqui de Eliseu, né? Quando aquele moço diz: estamos perdidos, o exército da Síria está nos cercando, como nós vamos arrumar? Eliseu ora para que Deus abrisse o olho daquele moço, e quando eles abriram, aleluia, carro de fogo e cavalo estava em volta deles. E Eliseu orou para aquele povo ficar cego. E Deus, no mesmo instante, colocou cegueira naquele povo. Você serve esse decai, me contra mais me cantarás.
Você serve esse Deus? Você tem a certeza que você serve esse Deus? Então não tema. Coisas muito piores vão vir. Mas nós temos o refúgio. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele vai se manifestar em favor da sua igreja. Só depende de cada um de nós, de mais ninguém, irmão. Sempre eu digo isso aqui. A vitória, ela só depende de cada um de nós. E para que a vitória seja real em nossas vidas, nós temos que se submeter à palavra do nosso Deus. Então eu quero trazer para nós nesta noite, irmãos, a palavra do nosso Deus. Temos que estar em plena comunhão com Deus, irmãos. Só nele nós encontramos bênção para as nossas vidas. Só nele nós encontramos vida plena, pastor Fábio. Só em Deus. E desde o início da criação do homem, Deus ele manifestou com o seu poder, mas também ele manifestou com a sua ira aos desobedientes. Então abre teu coração, deixa que o Espírito de Deus ele venha falar aos nossos corações, irmãos. Quando eu digo aos nossos corações, porque eu também estou no mesmo barco. A igreja e o pastor estão no mesmo barco. E nós estamos caminhando juntos. A diferença é que o pastor vai apresentar a igreja ao Senhor no dia do arrebatamento. Só que aí vocês abrem o teu coração. Abra a tua Bíblia comigo. Eclesiastes capítulo 12. Olha para isso. Aleluia. Capítulo 12. Estaremos no versículo 10 ao versículo número 14. O sábio Salomão, escreveu aqui esses capítulo 12, versículo 10 ao versículo 14. Quero que os irmãos, nós vamos estar ministrando aqui bem tranquilo, irmãos, porque eu quero que essa palavra ela fique nos nossos corações. Aleluia. Diz assim: procurou, vamos ficar de pé aqui de terra. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E que mais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfardo é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Pode acertar, querido. Amados, Salomão ele começa aqui o livro de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. Depois você vê em casa, capítulo 1. Mas quando ele vai terminar aqui o livro de Eclesiastes, ele entende que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
Eu acho interessante quando Salomão ele diz aqui no primeiro versículo 10: procurou o pregador achar palavra agradáveis. E quando eu olho para o evangelho de hoje, eu vejo isso na vida de muitos pregadores, com o intuito de ter agenda, ser bem bajulado, ganhar like nas mídias, na mídia. Mas nós vamos entender, irmãos, que para Deus a única coisa que Ele quer é que nós tememos a Ele e guardamos a Sua palavra. E para isso nós vamos ver aqui a segunda parte deste versículo vai nos dizer assim: e o escrito é a retidão, palavra de verdade. O escrito é a retidão, palavras de verdade. Retidão é aquilo que é reto, aquilo que não corta, volta, não tem um meio termo. É aquilo que é necessário para uma vida bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida. Só os irmãos ter uma ideia. O evangelista Alex, ele é construtor. Se você não for uma pessoa reta na sua função, você vai achar serviço. Pastor Fábio, ele é um encarregado de fiscal aqui na nossa cidade. Se você não agir reto diante da missão que está colocada na vida do senhor, eles vão aceitar o senhor como fiscal. Pastor Zé Marcelo é empresário também. Restaurante da Berna. Fazer uma propaganda aí, depois eu vou dar comida lá. Deixar a mulher tomar comer churrasco. A taberna. Você já pensou se o pastor Zé Marcelo não for reto lá no restaurante dele? Chega lá, coloca umas carnes mal cozidas, igual eu já vi aí, tem restaurante que tem carne de cachorro. Tantas outras coisas. Ele não está sendo reto com os seus clientes. Você acha que alguém vai lá comer no restaurante do Zé Marcelo? Não vai não. Se tratando no reino de Deus, irmãos, se nós não tivermos a palavra de retidão em nossa vida, a palavra da verdade aplicada em nós, jamais nós vamos chegar na cidade santa celestial. A palavra de Deus diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, irmãos, nós temos que ter a palavra do nosso coração. Vamos lá. Que nos foram dadas pelo único pastor. Quem é o nosso único pastor, irmãos? Quero que você fale bem alto. Quem é o único pastor? Jesus Cristo. Ele é o único pastor da igreja. É Ele que rege a sua igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Aleluia. Não tem como nós fugirmos, irmãos, desta realidade. Não tem como nós fugir. Se nós colocar isso no nosso coração, irmãos, nós vamos entender que a igreja, ela vai crescer, irmãos. Quando eu digo crescer,
Eu estou falando de crescer na graça e no conhecimento. Porque quando há conhecimento, quando há crescimento na graça e no conhecimento, também há crescimento de almas na igreja. Porque os sinais, os sinais, ele atrai pessoas para os pés do Senhor. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles viviam de acordo com a vontade do Senhor, e a Bíblia diz que Deus cada dia acrescentava à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Eu quero colocar no teu coração, no meu coração, no nosso coração, a responsabilidade que está imposta sobre a nossa vida como cristão. Aleluia. Olha só, nós temos que estar em plena comunhão, irmãos, com Deus. Só Deus, só Ele, só dele nós encontramos solução para todos os nossos problemas. Só nele nós encontramos, irmãos, aleluia, o supremo sentido da vida. Tem muitas pessoas que estão tão desesperadas, irmãos. Estou falando de cristão. Eles não encontram refrigério mais para a sua alma, porque não está no centro da vontade de Deus. Quando nós olhamos aqui o versículo de número 14, irmãos, melhor, versículo de número 13, nós vamos ver aqui o sábio Salomão, ele nos exortando de uma maneira muito sábia, irmãos, e de tudo, e de mais disso, filho meu, atenta. Olha isso tudo. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livro. E o muito estudar em fardo da carne. Coloca o 13. Olha só. E de tudo que se tem ouvido, o fim é. Olha só, tem dois pontinhos. O fim é. Pronto, acabou. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tem um pontinho, uma vírgula. Porque isto é o dever de todo homem. O fim de todas as coisas, irmãos, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, meus queridos, e não preocupamos com isso aqui, ó. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Às vezes nós queremos caminhar de acordo com o nosso ego, com a nossa vontade, com nossos desejos carnais, e esquecemos, irmãos, de que um dia eu e você, nós, aleluia, vamos comparecer diante de Deus. O versículo 14 vai nos chamar a atenção acerca disso, meus amados. Olha lá. Porque Deus, leia, igreja. Porque Deus há de fazer juízo a toda obra, e até tudo que sai correto, quer seja bom, quer seja mal. Olha, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer seja bom, quer seja mal. Sabe por quê, irmãos? Diante de Deus, nem eu e nem você se esconde.
está registrado diante do Deus Todo-Poderoso. E quem rejeitar a palavra de Deus não será justificado diante de Deus, irmãos. Quem rejeitar a palavra de Deus não será justificado diante de Deus. Coloca para mim Apocalipse capítulo 20, querido. Eu quero, nesta noite, irmãos, mexer com a nossa mente, com o nosso coração. A igreja, eu já disse, está em uma jornada, em uma caminhada. E nós temos regras ditada pelo próprio Cristo. Versículo 11. Ditada pelo próprio Deus, para nós caminharmos enquanto nós estivermos aqui na terra. E não tem como fugirmos da palavra do Senhor de Deus. Não tem. Aleluia. Deus seja louvado. Olha só, eu disse que ninguém vai escapar diante do juiz de Deus. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que não vivem a palavra de Deus. E Jesus aqui, ele falando acerca do grande juiz do trono branco. Jesus disse, João escreve, né? João diz assim: e vi um grande trono branco. O que João viu? E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Coloca 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Grandes e pequenos que estavam diante de Deus. Aleluia. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é. E os mortos foram julgados pelas obras. Olha só, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Feche os teus olhos por um instante. Olha as tuas obras. Olha as tuas obras. Olhando as nossas obras. Carai que ouve calaço e cantarás. O que estamos fazendo para glorificarmos o nome do nosso Deus enquanto estivermos aqui? Só tem uma maneira, irmão, de glorificarmos, aleluia, a Deus através das nossas vidas. É nós termos o próprio Deus como algo mais especial que nós temos em nossas vidas. Deus ele tem que ter a primazia na nossa vida, irmãos. Porque se Deus não tiver a primazia em nossas vidas, nós não glorificamos a Deus com a nossa vida. Eu gosto muito de João 15. Jesus disse, versículo 5: sem ele, a última parte do versículo, nada nós podemos fazer, pastor Flávio. Leia para mim, pastor Flávio. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e em ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha só, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Se vós estiveres em mim, disse Jesus,
dareis muitos frutos de glorificação ao nosso Deus. Aleluia. Aí Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Estamos em Jesus. Estamos em Jesus. Aleluia. Olha só. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso aqui, irmãos, não é para os salvos, não, tá? Isso aqui é para os desobedientes, os ímpios que não aceitaram Jesus, para os crentes desobedientes que não aceitaram, que não viveram uma vida plena para Jesus, é que vai ser ressuscitado no dia desse juízo. Porque a igreja, ela vai ser ressuscitada quando Jesus manifestar a glória para buscar a sua igreja. Se nós estivermos morrendo em Cristo Jesus, nós vamos ressuscitar e vamos subir com Ele e estar com Ele para sempre. Nesse dia aqui nós vamos estar com Jesus. Mas aqueles que desobedeceram a palavra, aqueles que não aceitaram Jesus, todos vão estar aqui nesse dia diante de Deus. Aleluia. Coloca o versículo 13. E deu o mar os mortos, que dele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que deles. O que aconteceu? E todos foram julgados segundo as suas obras. Olha, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Ninguém quer pregar isso mais, porque isso não dá muito glória a Deus e aleluias. Mas isso aqui, ó, ele coloca temor no meu e no seu coração. Nós vamos sair daqui pensando: quais as obras que eu tenho praticado, o que eu tenho feito para que Deus seja glorificado na minha vida. Aleluia. Que salvação, irmãos, é algo lindo, é algo maravilhoso. A salvação, ela não foi comprada com ouro e com prata. A salvação, ela foi comprada, Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. Mas enquanto eu e você estiver aqui, eu vou voltar a dizer mais vezes: temos que dar prioridade à palavra de Deus, irmãos. Ah, que fulano de tal falou que é assim, que é assado, que tem que ser assim. Não. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do nosso Deus. Coloca no versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados aonde? Esta é a segunda morte. Porque a primeira é a física. A segunda é a morte espiritual, a morte da alma. Mas hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de colocar em nossos corações o que nós teremos para nós concernente à vida espiritual. Todos nós temos escolha, direito de escolha. E o que nós vamos escolher para a nossa eternidade? É uma pergunta. Eu fico pouco. Tem gente, pessoas que conhecem Bíblia, mas não está nem um pouquinho preocupado em viver a palavra de Deus. Eu estou na igreja, eu como Santa Ceia, eu canto nos varões, eu canto no de oração, eu canto jovem, eu canto com as crianças, os adolescentes.
Isso não garante salvação para ninguém. Eu sou pastor, eu prego a palavra de Deus. Isto não garante a salvação para a minha alma. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus ele diz sobre isso. Eu não vou ler lá para não ganhar o seu. Em Mateus 7:21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Eu pergunto para nós, queridos, temos feito a vontade de Deus? Ou temos vivido a vontade da nossa carne? Aleluia. Coloca para mim Hebreus, irmãos, capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Enquanto nós servamos, acha Hebreus capítulo 4 ali, coloque. João capítulo, lá também, pastor Alex, João capítulo 8, e o versículo 31 e o 32. Aleluia. João capítulo 8, versículo 31 e 38. Aqui Jesus estava, dando ali um discurso para o povo sobre a sua missão, a partir do versículo 11. E vai dizer que alguns judeus creram em Jesus. Olha o que Jesus diz a partir do versículo 31, para aqueles que creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha só, querido, tem discípulo de Jesus aqui nesta noite. Aleluia. Olha só, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o versículo 32 vai dizer assim: e conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer, irmãos? A palavra conhecer, biblicamente dizendo, nós temos noção. Nós temos noção daquilo que nós estamos fazendo. Temos ciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos noção ou ciência daquilo que nós estamos fazendo concernente ao reino de Deus, irmãos. Somos discípulos de Jesus. Pergunte se quer ser discípulo de Jesus, mas não quer viver a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Nós só somos libertos, irmãos, pela palavra de Deus aplicada em nossos corações. Não é somente às vezes nós lermos a palavra de Deus, é aplicar a palavra de Deus em nossos corações. Olha só, Hebreus capítulo 4, o versículo número 11, Marcelo. Hebreus capítulo 4, versículo 11 a seguir vai dizer, olha só, o que está escrito lá, 12 e 13. Procuramos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
significa a palavra eficaz. Aquilo que surge o efeito necessário pelo qual nós estamos buscando. O que nós estamos buscando aqui nesta noite? Não é o conhecimento da vida eterna? Olha só, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e da junta e das medulas e abre discernir pensamento e intenção do coração. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos errado, nós sabemos, porque a palavra de Deus ela corta. A palavra de Deus nos diz que os viciados não vão herdar os céus, os idólatras não vão herdar os céus, os prostitutos não vão herdar os céus, os mentirosos não vão herdar os céus, e uma série de coisas que a Bíblia nos exorta, a qual nós não vamos entrar nos céus. E quando conhecemos a palavra, nós vamos que nós vamos às vezes o diabo aponta aquele laço, você vai olhar e vai dizer não, fazer igual José, né? Pecaria eu contra o meu Deus e farei eu este tão grande mal ao meu Senhor, porque ele sabia, irmãos, ele sabia, como eu e você sabem. E hoje, se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não vigiarmos, nós caímos na cilada do inimigo. Coloca o 13. Olha só, lê lá, igreja. E não há criatura alguma encoberta diante deles, antes todas as coisas são luz e transparentes para aquele com quem temos de tratar. Aquele a quem temos que tratar. Todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus, irmãos. Todos nós vamos, estar diante do Pai naquele grande e maravilhoso dia. A igreja do Senhor, nós vamos ser julgados quando o arrebatamento acontecer. Não é para condenação, é para receber galardões. Mas esse julgamento que nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, é para a condenação dos homens ímpios que não temem a Deus. Bom, querido, eu quero falar de algo aqui nesta noite. Eu quero que você abra o teu coração, abra a tua mente, porque eu quero que você entre no céu juntamente comigo. Leia, por favor. Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Olha só, o primeiro mandamento é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Ele é o único Senhor. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. O dever da igreja, como verdadeiro cristão, é amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode pensar assim: pastor, é tão difícil amar a Deus acima de todas as coisas. Mas é um mandamento dado por Deus para a sua igreja, para nós, irmãos. Olha, o homem, a mulher, quando está caminhando dentro dos mandamentos de Deus, ele tem a certeza que a vitória é certa. Quando estamos caminhando dentro da vontade de Deus, não tem nada, irmãos, deste mundo que possa conter o crente fiel. Abraão, Senhor, nós vamos ali e vamos voltar. Ele me ofereceu o filho dele,
mas ele tinha convicção que até dos mortos Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Eu quero te perguntar nesta noite: você está andando segundo a vontade de Deus? Eu vou profetizar a sua vida nesta noite. Se você está andando dentro da vontade de Deus, irmãos, a sua vitória vai chegar no tempo de Deus. Se você está caminhando segundo a vontade de Deus, querido, o momento de Deus vai chegar na tua vida. Você pensa que eu estou aqui hoje? Eu caí do céu? Não, irmãos. Para mim estar onde Deus me colocou eu hoje, foi muita luta, foi muita batalha, foi muita lágrima, foi muita oração, foi muita consagração e buscando comunhão com Deus. O inimigo fez de tudo, irmãos, para me parar. Mas eu sempre estava ali: Senhor, Tu tem misericórdia de mim. Porque eu tinha certeza que o Deus que me chamou, no momento dele, Ele ia me dar a vitória. E hoje eu posso levantar as mãos, querido. Eu sei que tem muita caminhada para me vencer para frente, mas até aqui o Senhor tem me dado vitória. Muitos foram além, irmão, mas maior são as vitórias que Deus proporcionou para mim. Aleluia. Então, nós vamos entender: quando eu e você estamos andando no centro da vontade de Deus, você pode dormir tranquilo, sossegado. Não te preocupa. A sua preocupação tem que ser orar, consagrar a sua vida e viver para Deus. O mais é com Ele. O mais é com Ele. Aleluia. 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 Coloca o outro para ganhar aquele. 31. Leia, leia. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Olha só, queridos. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Sabe por que o maior mandamento é amar o nosso próximo, irmãos? Preste atenção aqui. Porque se o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Olha só. Se eu amo o meu próximo, eu vou querer mal para ele, pastores. Se eu amo o meu próximo, eu vou mentir para ele. Se eu amo o meu próximo, eu vou desejar a mulher do meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou querer tirar a vida do meu próximo. Porque tem que amar como a ti mesmo. Nós temos praticado este mandamento, que é o maior, queridos. Eu ia falar em 1 Coríntios capítulo 3, mas o tempo não vai dar não. Vamos ficar só por aqui nesse. Se eu amo o meu próximo, irmãos, o que eu quero para mim é o que eu quero para ele. E é o maior mandamento. Tem muita gente que diz que ama, mas só não precisa. Sai um pouquinho distante do seu próximo, fala mal, deseja mal, até mente para prejudicar o seu próximo.
Olha, a Bíblia diz que Judas foi trair Jesus. Falou: a quem eu beijar é o mestre. Pegou lá 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que quando Judas chegou perto de Jesus, o que Jesus disse para ele? Meu amigo, que no momento de traição, que é muito fácil nós revoltar, falar palavra, agredir, etc. Mas Jesus nos deu exemplo. Meu amigo, muitas vezes, querido, nós como cristão, nós perdemos bênçãos por falta de amar o próximo. Você quer ver você ser próspero em tudo na sua vida? Começa a amar de verdade. Começa a viver o amor de Cristo em seu coração. Você vai ver a sua vida sendo transformada pelo poder de Deus em todas as áreas. Não tem como eu receber bênção de Deus se eu não amar o meu irmão próximo. Porque é o maior mandamento. Sabe por que o diabo está fazendo de tudo para colocar você contra o seu irmão, contra o seu vizinho, contra a sua parentela? Porque ele sabe que enquanto nós estivermos batalhando um contra o outro aqui na terra, o diabo está caindo no campo. Mas a partir do momento que você começa a amar o teu irmão, o teu próximo, independente da circunstância, da situação, o diabo está perdendo. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Lembra quando esteve o primeiro mártir da igreja primitiva? Foi morto a pedrada, arrastado pelas ruas de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E teus olhos fitos nos céus. O crente cheio do Espírito Santo, ele não tira os seus olhos dos céus, porque ele sabe que é de lá que vai vir o socorro bem presente na hora da angústia. E Estevão, sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele, com seus olhos fitos no céu, viu os céus abertos. E o filho pega a testa do pai para receber o seu espírito. E Estevão olhou para aquele povo que estava apedrejando e disse: Pai, não impute esse pecado. Amor ao próximo. Mas hoje, muitas vezes, quando nós estamos, alguém pisa no nosso carro, a primeira coisa é nós querer amaldiçoar as pessoas. E fala que está amando o seu cristão. Tem pessoas que ficam esperando, igual um leão lá, aguardando a sua presa, esperando um deslize de um irmão para ele julgar o irmão, condenar o irmão, fofocar.
com a vida daquele irmão. E disse que ama. E disse que ama. Paulo vai dizer que o amor é sofredor. Porque para amar tem que sofrer, pastor Fábio. Muitas vezes você tem que amar aquele que quer o mal seu. Mas você tem que amar. Nunca esqueça disto aqui. Porque isso vai fazer com que muitos, se não viver este mandamento, não vai entrar na cidade santa celestial. Porque este é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Quero que você saia do seu lugar e venha na frente em nome de Jesus. Eu vou orar para que Deus, da tua infinita misericórdia, irmãos, Ele ilumine a nossa mente para nós amarmos o nosso próximo.